Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um podcast Voz da Aventura, um oferecimento da K-Tech. A tecnologia da K-Tech é invisível, mas quando você usa, seus resultados são visíveis. Com ela, sua empresa oferece crédito, contas digitais e cartão sem virar banco. 700 empresas já viram as vantagens de ter a K-Tech. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Vozes da Aventura, podcast aqui do canal do Rally dos Sertões. Hoje vamos falar de um tema muito específico que dentro do rally, né, do imaginário do rally, todos acham que só vê a figura do piloto. Então, é o piloto que faz tudo, tal, mas de fato não entendem que tem um sujeito ali ao lado, principalmente nos UTVs e nos carros, né, que é quem orienta, quem organiza todo esse caos, como eu gosto de dizer, é o gerente de cabine ali, e a função dessa pessoa é interpretar, pegar a planilha que ele recebe 1 hora antes do início da especial e traduzir tudo aquilo ali, tudo que está escrito, os desenhos e tudo mais, em milésimos de segundos, para que o piloto tenha foco na pista. Essa função é do navegador. E hoje, aqui nesse podcast, nós vamos falar com 3 navegadores, lembrando que o Voz de Aventura é um oferecimento da K-Tech. Bom, para essa conversa de hoje, que vai ser, eu acho que um negócio bem corporativo, né? Porque, afinal de contas, aqui somos 4 navegadores. Eu estou recebendo aqui Matheus Mazei, que é campeão dos UTVs em 2022, ao lado de Rodrigo Varela, nos UTVs. Estou recebendo Kleber Sincea, que é bicampeão nos carros, campeão em 2020, talvez no rally mais caótico que a gente já tenha montado, e também é o atual campeão dos Sertões, 2025. E estamos recebendo aqui uma referência aqui até para o Matheus Mazei, né, Matheus? Meu ídolo de infância. Um navegador que foi, nos anos 2000, ele era o ídolo, né? E era o ideal para os demais navegadores, que é o Marcelo Vívolo, que é bicampeão dos carros em 2003 e 2004, e eu posso falar por mim mesmo, né? Eu acho que foi a época mais importante para os carros nacionais, quando a gente só andava realmente carros nacionais, então tinha uma grande competitividade, principalmente entre Mitsubishi, GM e Troller. Existiam nessa época 3 equipes de fábrica, e o nosso terceiro convidado, então, é o Marcelo Vívolo. Eu vou começar aqui com o Matheus Mazei, que eu sempre gosto de começar, para você se apresentar aí para o pessoal que ainda não o conhece. Tudo bem, galera? Meu nome é Matheus Mazei. Estou correndo com o Rodrigo aí na 5ª temporada nossa. Gostaria primeiro de agradecer pelo convite de estar aqui com esses monstros, né? Meu ídolo de infância. Klebin também, que é um grande navegador aí, que é referência para todos nós. E o Edgar, que é um grande diretor de prova, uma pessoa extraordinária aí que faz o nosso rally acontecer. Obrigado pelo convite e pode contar com a gente sempre para estar aqui com vocês. E como é que é? Conta um pouquinho como é que é a sua história aí. Como é que você veio parar no rally? Cara, a minha história, eu sempre falo que foi 1%, né? Eu tinha 99% de chance de não dar certo, porque o automobilismo, todo mundo sabe que é um esporte caro. E para a gente conseguir entrar nessa vida de automobilismo, é quase impossível. Principalmente eu que venho de uma família muito simples. Eu brincava com meu pai tinha uma Kombi. E final de semana ele levava para ver as provas de rally lá da região, rally de regularidade. E eu ia do lado, moleque, falando com ele o que ele tinha que fazer, como que ele ia passar na água. Enfim, eu era alucinado em carro 4x4. Só que eu nunca tinha andado num carro 4x4 na minha vida, né? Era só na Kombi, por ela ser alta, eu achava que era um 4x4. E quando eu fiz 15 para 16 anos, meu pai começou a juntar moeda de R$1, comprou uma gaiola para mim com aqueles motor de Fusca e começou a me botar nas competições regionais lá. E depois disso, com 21 anos, a gente comprou um Vitara. Eu comecei pilotando regularidade, corri uma prova só, porque eu não tinha grana. Aí arrumava patrocínio de padaria, de tudo quanto é lugar, parecia uma banca de jornal meu carro. E no segundo ano eu falei, pai, por que você não corre comigo? Ele, não sei navegar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você pilota, eu navego. Ele, você tá brincando? Eu falei, vamos correr junto, pô. É nosso sonho, né? Você sempre sonhou isso comigo. Aí eu corri 2, 3 anos com meu pai. Aí chegou um certo momento, meu pai falou, cara, você tá ganhando, né, tudo que tá correndo aqui, um monte de convite aparecendo para você, agora você segue seu sonho que eu vou parar por aqui, porque não dá para gastar com isso, né?
Aí comecei a navegar regularidade e 2013, 14 eu estava ganhando tudo de regularidade. Aí começou os convites, de vários pilotos de várias categorias. E em 2012 eu comecei no cross country, corri 12 e 13 na Cup. E 14 eu corri os Sertões do TV. Aí fiquei 7 anos parado do cross country, fiquei só no regularidade. Em 2021 eu voltei a participar do cross country e estou aí até hoje. Legal. Clebinho, e você? Conta pra gente aí. Ah, Quem é você? De onde você vem? nossa, Além de ser diretor do São Paulo Futebol Clube, é verdade, tá uma luta muito grande ali. daqui a pouco. Tá difícil. Mas vamos lá, eu comecei... Bom, sou o Kleber Cíncia, né? Eu sou navegador da Seismic Forward Racing agora, né? Com o Marcos Baumgart. Estamos juntos aí há 18 anos. Né? Acho que talvez seja a dupla de rally mais longeva aí na atualidade, né? Comecei em 2003, né? Vindo de uma Copa Troller de regularidade. A Troller iniciou os modelos da Mitsubishi, né? De rally monomarca. Comecei a participar e também venci o início da Copa Troller e logo recebi um convite do Paulinho Hugner, que era um corredor assíduo aí da Mitsubishi Cup, para fazer uma navegação com o Galo, da Multitec, que era um grande amigo dele. E quando larguei a primeira especial, eu tenho, sabe, uma memória gravada, sabe? Aquela coisa gravada, 300 metros de reta seguido de uma lomba. Hoje, só isso. Mas eu cantando a referência para o Galo, ó, 300 lomba, 200 lomba, 100 lomba, quando o carro saltou, eu falei, não vai frear? O carro saltou, pousou, tranquilo, aquilo me deu um negócio, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero da minha vida. E aí, a partir daí, eu fui me desenvolvendo, fui convidado pela X-Rally, né, para navegar para o Marcos, uns 4 anos depois, e desde então fomos, né, galgando aí, subindo, e hoje estamos com o T1+, né, correndo o brasileiro, correndo o sul-africano pela Ford, o brasileiro também aqui pela Ford, a gente corre também o Mundial, né, algumas etapas do Mundial. Estamos aqui e aproveitar, né, falar que é um prazer muito grande estar aqui com o Marcelinho, vocês, e agradecer o convite de estar aqui no Voz da Aventura, é um prazer muito grande. Eu deixei ele por último para ele se apresentar agora, porque depois a gente já vai enfiar um monte de pergunta nele. E aí, Marcelo? Para o povo aí, principalmente agora, para os mais novos aí, quem é você, de onde você vem, Boa, seu histórico? Legal. Primeiro, obrigado, Edgar, obrigado, pessoal, aí, pelo convite. Para mim, tá um misto de emoções aí, nostalgia, né? O último Rally dos Sertões que eu fiz, que para mim o melhor rally do mundo, sem dúvida, é o Rally dos Sertões. Assim, para mim é uma coisa que mexeu muito, assim. E eu tava 18 anos sem fazer os Sertões, né? Então eu recebi um convite esse ano, depois acho que pode contar um pouco dessa história aí. Mas para mim poder estar de volta no meio, né? Próximo de amigos antigos, novos amigos aí, de uma coisa que sempre foi uma paixão muito grande para mim, tá sendo uma experiência bacana, né? E aí, falando um pouquinho aí, principalmente para os mais novos, né? Como estamos há muito tempo fora, meu nome é Marcelo Vívolo, eu comecei, acho que como boa parte dos navegadores aí que acabaram se destacando no cross country aí, mas eu comecei bastante novo no rally de regularidade, a convite do meu pai, que está aqui, né? Obrigado, pai. Eu era moleque, né? Não era muito bom em esporte. Meu pai ficava olhando para mim em casa, falava: o que eu vou fazer com esse moleque? Cara, não é bom de bola, o cara fica aí o dia inteiro em casa, no computador. E aí ele tinha começado a brincar de rally de regularidade, e ele viu que tinha o papel do navegador, que tinha que mexer no computador de bordo, né? E fazer conta, isso, aquilo. E aí um dia ele falou: Marcelo, sai de casa aí, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a brincar com esse negócio de rally de regularidade. E aí a gente começou uma jornada aí de alguns anos, começamos a se destacar, começamos a fazer Mitsubishi Motorsports, a gente começou a ter bons resultados. Com isso, um amigo nosso em comum, o Fernando Moretti, né, me convidou para fazer uma outra prova do Mitsubishi Motorsports Nordeste. A gente teve bons resultados lá. E a única condição que minha mãe tinha imposto naquela época é que eu podia fazer rally, mas não podia ser velocidade, né? Uhum. Mas naquela época o Moretti já era mais fã de velocidade, ele corria... Mais atirado, né? Mais atirado, acho que ele fazia aquelas Stock Car de Opala na época, né? Antes, né, Edgar? Então ele já era um piloto de pista.
E aí, no ano seguinte que a gente fez o Mitsubishi Motorsports Nordeste, ele quis fazer o brasileiro de cross country, que era a velocidade. E aí tive que contar de novo com o apoio do meu pai para segurar a bronca lá em casa com minha mãe, né, para liberar, e já começamos a fazer o cross country. Para mim foi uma oportunidade muito boa, porque como vocês estão falando, apesar de eu achar que vocês estão mal de ídolo aí, porque era uma chance, o cross country tem essa questão que você entra lá amador, você entra lá sem estrutura, mas você está convivendo ao lado dos grandes da época, né? Então eu tinha lá minhas referências lá da época e poder falar, porra, estamos correndo do lado desse cara, né? Na época tinha lá o Tetilef como navegador, o Miltinho lá, que já tinha uma carreira de vitória no Rally dos Sertões, né? Que eram referências aí, né? Então, aquele ambiente foi muito bacana. E foi engraçada a história, porque naquele ano, um dos pilotos que era referência para mim era o Guiga Spinelli, né? Que já era piloto oficial da Mitsubishi. E a gente passava o ano junto, e aí eu falava pro meu pai, pai, caralho, aquele lá é o Gui Spinelli, o cara a gente ia nos eventos da Mitsubishi, aquelas festas de final de ano para cliente, aí ele tava lá, falei, puta, pai, o Guilherme Spinelli lá, olha que muito louco, não sei o que lá, e era assim, tipo fãzaço mesmo. E aí foi engraçada a nossa história aí de entrar na equipe oficial da Mitsubishi, porque faltando 2 etapas para terminar o Campeonato Brasileiro que eu tava correndo com o Moretti, um dia toca meu telefone. Aí eu atendo, falou, alô, Marcelo, aqui é o Guilherme Spinelli. Eu falei, caralho, velho, só pode ser trote, né? Imagina o Pelé ligando pra você, né, porra. Essa é a mesma coisa comigo. Cara, será? Aí eu falei, porra, é o Giga mesmo? Ele falou, cara, eu queria te fazer um convite, né? Tô querendo mudar aí, navegador, alguém que tem mais disponibilidade de tempo e tal. Por que que a gente não corre as últimas 2 provas juntos do Campeonato Brasileiro aqui, ver se a gente se entrosa tal, e se der certo, a gente fecha um contrato aí pro ano que vem, para ser o navegador oficial da equipe da Mitsubishi, com salário e tal. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Que sonho, né? Eu estaria pagando para correr, imagina o cara fala salário, não sei o que lá. Aí eu fiquei alucinado, mas eu falei, Gui, eu não sei nem o que te falar, cara. Eu sou seu fã, mas eu tenho um compromisso com o Moretti, né? Tem mais 2 provas, eu não vou conseguir largar o cara que está contando comigo no meio no final da prova aí do campeonato para correr, então eu agradeço, mas não vai rolar. Aí eu falei, não, beleza, obrigado. Aí desliguei o telefone e falei, perdi a chance da minha vida, né? Falei, burro, mas enfim. Aí terminei lá o campeonato com o Moretti, estava aí em janeiro do ano seguinte, 2003, ele ligou de novo. Eu falei, esse ano você vai correr? Não, esse ano eu não vou correr com ninguém. Cara, vamos fazer a primeira prova e vamos ver se dá certo. Aí se der certo a gente vai tocando aí. De novo, na época eu falei muito com meu pai, o próprio Edgar ajudou bastante. O Edgar já tinha uma relação com o Giga, já tinha uma relação próxima a nós também. Falou, pô, vai lá, Marcelo, vale a pena, pô, não sei o que lá, incentivou. E aí a gente acabou aceitando. E aí acho que por algumas circunstâncias, tem que contar bastante com a sorte também, mas foi uma sucessão aí de bons resultados, né? A gente conseguiu aí ganhar os Sertões 2 anos seguidos, Campeonato Brasileiro 4 anos seguidos, e foi... Eu sei tudo, meu pai comprava revista da Ferrugem pra mim, que via direto. No período que vieram as Evos, né? Foi. Era um carro espetacular, né? Da época, muito à frente do seu tempo, né? Até hoje você olha aí, você fala, ela tem realmente os conceitos dos carros de hoje, né? É isso. Você vê, passou tanto tempo, e vocês andando de Evo pra gente, minha Nossa Senhora, que nave. E aí você falando de Evo, né? Então aí eu já... Para você continuar falando aí, Marcelo, da Evo, então, porque a pessoa que está em casa vai pensar, mas o que ele está fazendo aqui? Se ele está dizendo que está aposentado, né? Então conta pra gente o que você vai fazer esse ano, por que você está aqui também, né? Então, foi engraçado, e aí eu vou só terminar e vou fazer o gancho com isso que você falou, Edgar, porque a gente seguiu correndo, né? Primeiro, porque eu parei, né? E acho que é esse que é o ponto aqui. O negócio no Rally foi ficando cada vez mais sério, né? E em 2006 eu comecei em paralelo, participar da empresa da família, né? E aí também começou começar a ficar cada vez mais sério. Até que chegou em 2008 que começou a ficar um ano que foi difícil de administrar, porque a gente estava em 2008 fazendo brasileiro de cross country, brasileiro de rally de velocidade. A gente estava indo todo mês para o Ceará para treinar em Duna, porque em janeiro ia ser o primeiro ano que a gente ia fazer o Dakar, então a gente, né, ia lá para o Ceará treinar em Duna. Aí como a gente ia fazer o Dakar, virava e mexia, às vezes tinha que... Que ano que foi? 2008. Não, a gente fez em janeiro de 9 o Dakar, né? E em 2008 foi quando a gente estava acumulando tudo isso.
E virava e mexia, às vezes tinha que ir lá para alguma entrevista, tal. Aí eu comecei a falar pro Giga, falei, Giga, não dá para ir nessa entrevista, não dá para fazer isso, porque começou a ter a questão dos compromissos com a empresa lá, conflitar. E aí começou a chegar num ponto aí, que assim, começou a não ficar bom nem pro Giga, né? Fala, pô, Marcelo, você podia estar se dedicando um pouco mais, hein? E nem pro meu pai. Porra, Marcelo, você podia estar se dedicando um pouco mais na empresa aqui também, né? Então chegou uma hora e falei... Você não estava casado ainda. Imagina, cara, imagina. Esse é 3 compromissos. Então acabou que falou, cara, não tá dando, infelizmente, não tá dando. Foi uma decisão que foi difícil para mim, porque o rally sempre foi uma paixão, né? E a gente tava num momento aí, cara, imagina, de Dakar. Dakar sempre foi um sonho para correr também e tal. Mas aí, infelizmente, tive que acabar tomando decisão e eu brinco, né? Ou não, né? Aquela decisão que eu podia ter tomado, que era entre escolher um caminho de ser rico e famoso ou pobre e anônimo, eu escolhi pobre e anônimo. Mas aí, foi quando foi meu último Sertões, foi em 2008. E aí, voltando pro ponto que o Edgar falou, né? Depois disso, a gente acabou recebendo alguns convites, né? Porque a gente estava em destaque, né? Então, no outro ano, Marcelo, vamos correr os Sertões, vamos correr o Brasileiro. E para mim foi tão traumático assim, né? Ter que encerrar onde a gente encerrou, que eu optei por abstinência total. Falei, não quero. Parei de assinar revista, parei de ver. Falei, cara, não quero mais saber de nada, né? De rally. Deixa, agora se não é para fazer, não é para fazer. E aí fui negando diversos convites, tal, né? Ao longo desse tempo todo. Mas teve um convite especial que aconteceu esse ano para mim que mexeu um pouco diferente, porque, como o Edgar estava dizendo, foi resgatada ano passado, né? Foi criada ano passado essa categoria Classic. O pessoal até comentou aqui em um outro Vozes da Aventura aí, falando um pouco da categoria, que é uma iniciativa, acho que muito bacana. Sensacional. Onde você está podendo andar com os carros, acho que com mais de 20 anos, é isso, Edgar? Exatamente. E como a gente já tem um tempinho que a gente, né, tá contando essa história da Evo 2 aí, que a gente estava comentando, como já fez 20 anos agora da estreia da Evo 2, passou um pouquinho disso, um colega, um amigo em comum, que é o Rodrigo Quezan, que já esteve aqui também. Exato. Que correu de Classic ano passado, né? Ele resgatou uma RS que tinha sido campeã em 2006, acho, se eu não estou enganado, do Franciose. Franciose. Isso. E ele montou um projeto para esse ano com o apoio da Mitsubishi também para resgatar a L200 Evo, que foi a última que a gente ganhou nos Sertões de 2004, que estava no museu lá da Mitsubishi, lá em Mogi, no Velocitar. E aí ele trouxe esse projeto de resgatar o carro, vai montar para correr os Sertões com o mesmo carro que a gente ganhou os Sertões de 2004. E aí quando ele ligou, falou, Marcelinho, quer fazer o Sertões? Eu falei, Quezão, eu não quero fazer o Sertões. Cara, mas deixa eu te falar, nós vamos correr com o último carro que vocês ganharam lá, 2004, cara, tanto não sei o que lá. E aí eu vou falar... Jogou baixo, né? Jogou baixo. Foi um covarde. Chantageou. Foi. Mas a história é essa, cara. Legal. Eu até, você estava falando do Giga, mas eu acho que eu vou entrar um pouco mais à frente nesse negócio da relação. Mas antes, porque para a gente não evoluir aqui, e principalmente que eu falo, né? A gente está fazendo aqui esse bate-papo e além das pessoas que são da nossa tribo, né, que estão nos assistindo agora, tem as pessoas que, né, caem aí. Vamos ver esse podcast, né? Então eu gostaria que vocês explicassem um pouco, né, o que é o navegador, né? Qual que é a função do navegador? Eu fiz aqui uma breve introdução, mas principalmente para quem está de fora e só vê o piloto lá, acho que só tem o piloto do rally e não tem o navegador. Então, e também, quando uma pessoa pergunta para você, você é navegador, o que você faz? Então, começa aí, Todo mundo acha que a gente vai de carona ali do lado, né? Olhando pro tempo. Muita gente às vezes fala assim, eu corro ali, a pessoa, que legal, ser piloto, eu não sou navegador, você que vai ali do lado, né? Vendo a paisagem, não é isso. O roteiro, a gente passa por lugares que a gente nunca viu na vida, né? E tem que fazer ele no menor tempo possível. Então, o navegador, ele é os olhos do piloto. Eu sempre falo, né? Existem 2 tipos de navegador. O que rotera e o que faz tudo, que é mais completo. Por exemplo, que conhece seu próprio carro, que sabe de mecânica, que sabe resolver na hora que está lá no meio do mato, acontece alguma coisa, sabe a escolha que vai tomar nesse momento. Eu acho que a navegação ela vai muito além do esquerda e direita, com 200, com 100, com mata-burro. Você tem que conhecer seu piloto, saber a hora que ele está nervoso, saber trazer ele de volta para a prova. Eu, por exemplo, eu monto todo o meu carro com minhas ferramentas, eu sei em cada lugar que está minha ferramenta,
Eu aprendi mecânica de UTV, eu fiz questão de aprender mecânica de UTV, porque quando tá lá no meio do mato, é só eu e o Rodrigo pra sair isso dali, mesmo. não tem mais ninguém. Então, Então eu conheço tudo do meu carro, sabe? E eu fico tentando desenvolver coisas para poder trocar um pneu mais rápido, para trocar uma mocinete mais rápido, para fazer uma manutenção mais rápida. E graças a Deus tá até dando certo as minhas gambiarras, assim, né? Minhas engenharias. Mas ele passa muito além do esquerda e direita, sabe? Eu falo que nós somos os olhos, igual você falou, somos os gerentes ali dentro do carro, né? A gente tem que saber escolher e fazer acontecer. Mas para quem não entende muito, o navegador é os olhos, a gente recebe uma planilha poucos minutos antes da largada, e nela tem todas as referências para passar essa confiança para o piloto e ele saber o que ele está fazendo. Essa semana nós tivemos um evento com a Ford, lá a Sismic, que promoveu um encontro para a Ford experimentar, né, um carro de rally. Uma pessoa, exatamente como o Edgar falou, porque a pessoa que é de fora, que não entende, né? E a gente fez uma pequena aula de navegação e eu fiz exatamente essa pergunta. Falei, na tua opinião, o que um navegador faz, né? E todo mundo fala o esquerda, direita, dá a direção. Eu usei uma frase que parece simples, mas ela tem muita coisa ali. O navegador faz o piloto chegar mais rápido. Dentro dessa frase, tem o caminho correto. Mas se em 300 metros você tiver uma direita, um navegador simples ali, pleno ali, direita em 300 metros. E você falar para o piloto também que por dentro tem um grande buraco, por fora tem uma grande rocha, o piloto vai tirar o pé, vai fazer essa direita e vai cumprir o percurso, mas ele não vai ser o mais rápido. Uhum. Agora, se um navegador interpretar corretamente o caminho e falar direita em 300 pelo meio e não falar nada desses... Porque está do lado de fora da pista, o piloto ele não vai tirar o pé. E esse 0,1, 0,2 naquela curva, somada às centenas de curvas que temos pela frente, vai dar 40 segundos de vantagem, 1 minuto de vantagem. Então, acho que a função principal do navegador é gerenciar todas essas informações, passar somente o necessário para perder o menos tempo possível e tentar ser sempre o mais rápido. E conhecendo o piloto também, né? Exato. Porque tem piloto que você tem que dosar, né? E igual, por exemplo, tem 3 curecas que eu bato o olho ali, que às vezes é uma curva em precipício. Eu sei que o Rodrigo vai fazer ela bem. Eu conheço o meu piloto. Eu sei como é que ele vai fazer. Eu falo que tem as 3 curecas e o que é o problema dela, mas eu não fico assombrando ele para ele tirar o pé. Exatamente. Eu explico o que é os 3 curecas ali e que ele pode ir forte, entendeu? Agora, uma curiosidade minha. Agora, se for aquela descida que tem uma curva 90 graus e tem uma ponte, e é 3 curecas. O Rodrigo só que freia 5 metros da ponte. Rodrigo, para ele não tem limite nisso, não. Mas ele, assim, é o que eu falo, né? A confiança de saber o que o navegador está falando. Eu acho que o bom navegador, muita gente fala assim, o cara com experiência. Experiência em quê? Em roteirar ou em experiência em saber que o piloto é rápido? Porque o Clebinho tá aqui como testemunha, né? Muita gente fala assim, você andou bem porque o Rodrigo é muito rápido. Você acha que é fácil navegar um cara igual o Rodrigo? Rápido. Exatamente. Bota qualquer navegador lá do lado dele para ver se... Ele vai engolir uma tulipa e vai... Entendeu? Então, assim, a gente tem que conhecer o nosso piloto. Quanto mais rápido o piloto, mais agressivo, mais técnico tem que ser o navegador. Entendeu? Então, o piloto rápido, você sabe, você anda também com o piloto rápido, você já andou também muito na sua vida, tem coisas que você falar para ele, não vai valer a pena. Você vai desconcentrar ele. Então, é melhor você matar aquilo que você está falando. Igual o Rodrigo uma vez, eu fui largar com o Rodrigo, a gente tava com uma vantagem de 2 minutos pro Bruno, numa prova. Eu falei, cara... 100 e poucos quilômetros, vai na boa. Eu falei, cara, não manda eu pilotar devagar. Eu não sei pilotar devagar. Eu vou bater se eu pilotar devagar. Deixa eu tocar do meu jeito. Isso uns 3 anos atrás. Eu não mando o Rodrigo devagar mais. Eu posso estar liderando um rally que eu não mando ele andar devagar mais. Porque eu sei que a tocada dele é rápida. Eu vou resetar a cabeça de um cara que pilota há tantos anos. Mas aí, só complementando, né? O piloto tá lá querendo pilotar forte. Mas o navegador, ele gerencia essa estratégia. Sim, sim. Porque você vai passar a informação de uma maneira conservadora, ele vai tentar acelerar ao máximo dessa maneira conservadora. Uhum. Você tem vantagem. Agora, se você está em desvantagem, você precisa tirar esses 2 minutos do Bruno, por exemplo. Aí você vai subir a estratégia e ele vai, né, arriscar sempre um pouquinho mais naquela referência. E isso
é muito da experiência e o feeling do navegador, né? Você vê, vai além só de informar a direção, né? Depois se puder até cortar esse pedaço só pro Rodrigo, tá? O resto todo mundo pode ver. Só pro Rodrigo que vocês cortaram que eu vou falar agora, eu agradeço. Eu não mando ele devagar, mas eu seguro ele da minha maneira, É isso aí. que faz com que ele vá devagar, entendeu? Eu ia fazer essa pergunta. Mas corta pro Rodrigo, tá? Só para o pessoal de casa saber, eu sigo aqui meio um script, mas conforme vai a conversa, a gente já vai atropelando o script, né? E eu ia falar isso mais para frente, né? O navegador, que é o próximo tópico que eu ia falar, é sobre relacionamento, né? Mas eu acho que o que faz uma boa dupla é o relacionamento entre os dois, né? Não adianta... E a gente vê muito aí, ultimamente até, né? Ah, vou eu e um amigo. E aí liga lá para mim para perguntar, tal. Eu falei, não, vou tentar arrumar um navegador para você, tal, porque aí você vai conhecer essa pessoa e tal. E não adianta ir com um amigo que não sabe navegar, primeiro falando de navegação, né? Porque não vai dar certo, né? E o segundo é você saber, dentro desse relacionamento, eu acho, é você saber que... Você não precisa mandar ele devagar, é só você saber como passar a informação da planilha. Aí. Então a gente sabe acelerar o piloto e sabe também desacelerar o piloto, né? E aí eu pulo para o próximo, que é falar sobre relacionamento, né? Então, porque tem muita gente que fala se é mais importante a técnica, né? Que nem você falou, é 100 metros, direita 2 e tal. Ou é realmente, de fato, o relacionamento entre piloto e navegador. Porque a gente vê, o Marcelo teve um bom tempo com o Giga, você tem 18 anos com o Baung, você tem 5 anos com o Rodrigo. 5 anos com o Rodrigo, mas o fato de vocês estarem vencendo todas essas provas demonstra que o relacionamento... eu assim penso, então eu jogo de volta para vocês. Vocês concordam comigo que ter realmente esse... Né, o Varela falava isso comigo, agora o velho, né? A gente chama do velho. Quando a gente andava em 2002, ele fala, isso aqui tem que ser igual um casamento, né? Ele falava, e eu acho que é verdade, né? Porque às vezes um tá bom, o outro tá ruim, então você tem que também gerenciar essa parte. Então eu deixo aqui essa pergunta no ar para vocês. Vocês acham que realmente pro navegador ali é só técnica ou realmente ele também tem que ser o psicólogo ali e formar um bom relacionamento com o piloto? Eu acho que o esporte, além da sua habilidade técnica, qualquer esporte, o mental é valioso demais, né? Então, esse sincronismo piloto-navegador, ele vai por esse caminho também. Você sabe se o piloto está bem, se o piloto está mal. E o piloto também, se o navegador está concentrado ou não, né? Os anos de dupla vai trazendo um automático, um flow ali rápido, você percebe como é que tá. E até o nível de tom de voz ali, você já sabe o que você está querendo transmitir, o piloto já capta só pela altura da tua voz no microfone ali. Então eu acho que o relacionamento afina a performance. E o navegador, tanto o piloto e o navegador, ajuda o mental do outro, né? Então eu acho que isso é muito complicado para uma dupla nova. Às vezes até os códigos de informações de direção é uma coisa que eles começam a aprender o que é bom para o piloto, né? Se ele quer uma bifurcação ou um Y. Se é direito ou no meu lado ou seu lado, né? Tem tudo isso. Então acho que o tempo ele só acrescenta na dupla, né? O que vocês acham? Com certeza, com certeza. Assim, quando eu falo com os novatos que estão começando agora, eu fico vendo, às vezes, muito on-board e eu vejo vários navegadores fazendo isso que eu falei, né? Só cantando a referência ali e pronto. E quando você pega um piloto novo, ano passado eu tive uma experiência incrível que na Cup, cada etapa eu naveguei para um piloto diferente. O que eu fazia no treino da sexta-feira? Eu peguei piloto da Stock Car, que são pilotos rápidos no asfalto, para andar a primeira vez no rally. Então, no treino da sexta-feira, eu fazia a leitura total do cara. Esse entendeu? Você vai ter que segurar, né? Fazer a leitura total. Esse eu tenho que cantar assim, esse tem que cantar daquele jeito, esse é muito abusado, eu tenho que segurar ele um pouco, esse eu sei que ele sabe pilotar, eu posso soltar ele um pouco. Então, assim, em 2021, quando eu voltei pro Cross Country, eu peguei o André Hort, que é um piloto rápido, e quando ele me ligou, eu falei, cara, deixa eu montar o planejamento da sua equipe com você, deixa eu participar de tudo, que eu vou te botar no pódio. É só você me escutar, entendeu? E teve uma coisa muito interessante que o André até contou nesse último rally lá do Paraná, a gente estava numa roda de amigos lá, foi que teve um terceiro dia, a gente foi ultrapassado no radar.
E o André começou, porra, mas como assim, cara? Você tá me segurando muito, você tá me segurando muito. Eu falei, André, essa especial é uma especial muito dura. Do abastecimento pra frente, ela vai ser uma quebradeira louca. Esse cara que te passou, ele não vai durar 10 Ele minutos. não vai chegar no final. Não vai. Eu tenho certeza. Que é isso? Mas o cara tá me dando estela. Eu falei, cara, relaxa. Escuta o que eu tô te falando, não desconcentra, que ele não vai terminar esse especial. Porque um especial daquela, quebradeira, o cara tirar 2 minutos, ele tá na loucura. Passou 10 quilômetros, o cara tava lá batido numa pedra no meio do buraco. Falei, tá vendo? Ele, que boca. E falou, não, cara, é lógica. É lógica, entendeu? Não tem como você terminar um rally do jeito que o cara tava fazendo. Então, assim, é você fazer essa leitura. Eu acho que, assim, que a parceria ajuda muito, claro. Quanto mais você conhecer seu piloto, melhor. Mas o Geek Navegador entender que não é só navegar, você tem que conhecer o piloto que está aí do seu lado, pode ser muitos anos juntos ou poucos anos juntos. O que ele entender isso, cara, vai ser outro tipo de navegação, entendeu? Hoje eu conheço o Rodrigo fácil, eu sei quando ele tá nervoso, quando ele vê os irmãos dele quebrado no meio do mato lá, ele fica desesperado, tem que trazer ele pra prova de novo. E ele sabe também, quando eu vejo o triângulo ali do Stella, eu fico meio tenso, que se algum acidente, né, se alguma coisa grave, né, porque a gente já socorreu 2 competidores durante esse tempo que a gente tá correndo junto. Então, assim, é igual você falou, você também falou, é um casamento ali, você tá ali dentro ali, tem que saber a concentração ideal para ele. E uma coisa também que eu falo muito quando eu vou dar curso de navegação, essas coisas, você vai entrar no estacionamento do shopping e você tá com sono a uma altura e vai fazer uma vaga. O que você faz? Você abaixa o som para fazer a vaga, né? E é a mesma coisa. Você não pode ficar falando muito na cabeça do piloto, que são um cara que se concentra. Não há piloto que... Você vai falar, mas tem piloto que gosta. Não gosta. Pode gostar, mas ele vai se concentrar. Então essa leitura você tem que fazer do seu piloto. Desculpa, Edgar. Não, pode falar que eu ia jogar para você mesmo. Não, porque assim, pelo menos a experiência que eu tive, assim, essa questão do peso da relação, né, e da sintonia, né, da afinidade, como vocês falaram, a questão do casamento, eu sempre vi com um peso muito grande. E acho que tem todos os pontos que foram colocados aqui, né, o quanto às vezes você... no tom de voz, você consegue fazer o cara soltar um pouco mais, segurar um pouco mais, você consegue perceber quando um tá melhor, o outro tá melhor, mas eu acho que não só, que eu acho que é bacana, não só na prova, mas principalmente em provas mais longas, né? Porque uma coisa, às vezes, você vai fazer uma cup de um dia, às vezes você vai fazer um rally de velocidade, trecho mais curto e tiro rápido. Agora, quando você vai fazer uma prova mais longa, vai fazer uns sertões, eu acho que é inevitável que você vai ter o dia que você tá melhor, o dia que você tá... né, tá pior, o dia que você tá de mau humor, né, o dia, né, então o dia que alguma coisa deu errado, você tá puto da vida, o outro dia que, cara, deu muito certo. Então, assim, como são vários dias, né, e inevitavelmente vão ter problemas e vão ter as falhas, né, e acho que a gente vai até falar um pouco disso depois. Eu acho que, pelo menos para mim, aí eu vi na minha relação com o Giga, essa questão do um apoiar o outro também fora do carro, para nós foi muito importante. Cara, já teve dias nos sertões que eu dei uma puta errada, dei uma puta perdida, achei que eu tinha jogado a prova fora, tava lá à noite no motorhome, cara, tava lá, chegou uma hora, pô, começa a chorar, o caralho, aí chega o cara, bicho, normal, vamos lá, tal, o cara te põe pra cima. Aí tem outro dia que você vê que o cara tá mais pra baixo aí, não, vamos lá, vamos, né, não acabou ainda, vamos junto, tal. E até uma curiosidade que essa eu aprendi com o Edgar também, aí falando da prova aí, né? Quando eu fui começar a correr o cross country, falei, porra, Edgar, mas e aí? Ele já estava correndo o camp, já estava fazendo o cross country, eu não sei nem se você vai lembrar disso aí. Falei, mas e quando você corria com o Moretti? E quando vocês varam uma cerca, dá uma puta cagada, ou quando dá um puta pulo, sai da estrada, bate na árvore? Eu falei, Marcelo, é simples, velho, é só chegar pro cara e falar boa, o cara viu uma puta cagada, falar boa, pro cara sentir a confiança de volta e taca a pau, velho. Se você começa a gaguejar, mas isso faz parte do relacionamento, total, né? De fato. Total. E o que eu sempre digo, né? Eu tenho certeza que vocês aplicam assim, porque a gente tem que manter o piloto o tempo todo focado, certo? Então, eu falo, quando acontece também isso daí de... aconteceu alguma... ou foi cagada sua do piloto, não interessa, que eu falo, cara, já ficou. Então, a prova, né? Nós temos mais 150 km para andar, já ficou para trás. E uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, e eu falo isso nos briefings, às vezes, né? Nos sertões, é que tá difícil para você... Tá difícil pra todo mundo. Eu não tá uso difícil muito só pra essa você. frase. Cara, caramba, essa descida é isso mesmo. É isso aí, mas nós estamos passando aqui, os outros também estão passando. Então, aquilo que você falou também. O cara te passou, deixa ele ir. E aqui já fazendo um spoiler dos sertões desse ano, né? Cara, eu tenho falado aí pros Flecha Sem Pena, né? Não adianta ir rápido o tempo todo, né?
porque você não vai chegar no final. E aí vai muito, né, de saber passar pro piloto e do relacionamento. E quando eu falei isso, eu vou falar, eu falei, eu ia jogar para você, é que eu sempre achei também que o fator de sucesso de você e do Giga era muito por causa do relacionamento, né? E que você tá falando também das onboards, lá, né, foi quando começou a ter onboard, era as onboards sua e do Giga. E nós vamos falar lá na frente de alguns perrengues, eu acho que você vai citar um. Mas você vê o seguinte, como um falava com o outro, já você fala, cara, a dupla tá completamente sintonizada. É verdade. Né? O negócio, desculpa, eu te interrompi, que eu tava falando. Mas passa por isso, né? Realmente o relacionamento, o cara precisa entender muito bem. E aí eu acho que, e realmente é o navegador que tem que entender mais isso, porque o piloto, ele tá focado lá na pista, né? E tudo isso, pessoal, que nós estamos falando, tá andando a mais de 100 por hora, né? Não é que essa conversa que nós estamos aqui batendo papo, né? Tem que ter toda essa psicologia e tudo isso a mais de 100 por hora, que eu acho que isso que torna mais emocionante, né? Você falou uma frase que eu uso muito dentro do carro, que ajuda a trazer força aí pros navegadores menos experientes. Acreditem, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Ué, nos sertões agora do Paraná, lá deu uma errada lá. Aí Aliás, voltei. Que nível de navegação essa prova, hein? Tá de parabéns, hein? Tá eu dei uma errada lá, eu falei com ele, cara, fique tranquilo, todo mundo vai errar aqui, não deu outra. A maioria, assim, 95% do grid errou. Falei, ó, errei, mas pode ficar tranquilo que aqui 95%. Então, assim, porque eu sei da dificuldade, a gente tem a leitura, a gente é navegador, a gente não é bobo, né? A gente sabe do grau de dificuldade para nossa navegação e para a navegação de todo mundo ali, né? A gente não é nenhum ET que acerta tudo. Eu falo, eu saio de casa para ganhar, mas se eu errar, eu não queria errar, né? Sai para ganhar, a gente não sai para perder. Eu ia lá na frente, mas eu acho que eu vou trazer agora essa questão, né? Que eu ia falar, e a gente aqui tá falando e também tá dando dica, né? Então, uma pergunta que eu ia fazer mais à frente é o que diferencia, né, o navegador experiente de um novato que está entrando agora. E nós sabemos que tem muitos, né, por conta até da ascensão do TV, nós temos muitos navegadores iniciantes. Não vamos falar de novato, iniciante. Então, a pergunta seria o que diferencia, né? Mas eu vou transformar essa pergunta vou fazer de outro modo, né? Quais as dicas que vocês aí dariam para quem está iniciando agora? A gente até falou, né? Tá ruim aqui, tá ruim para mim, tá ruim para você. O que vocês dariam de dica para quem está nos vendo e está começando agora? Eu tenho um ponto que é, mas ele falou, pô, eu saio para vencer, né? Mas se eu errar, acontece. Pro navegador que está começando agora, já tem iniciando a carreira, eu acho que se você errar, e você vai acontecer, a gente não quer, mas vai, a melhor coisa a fazer é manter a calma. Porque a possibilidade disso gerar erros maiores... A média de 100 por hora? Exato. Faltando mais de 150 quilômetros de trecho especial. Eu vou dar um exemplo que não depende nem do navegador. Furou um pneu. Trocaram o pneu, entraram no carro, saíram correndo. Tá todo mundo desconcentrado aqui. O erro desconcentra. Tira você daquela concentração máxima que você tá, você, piloto e navegador. Qualquer que seja o erro, uma ré, passou, deu uma ré, corrigiu e entrou. Um erro simples de 10, 15 segundos de perda de tempo. A sua concentração não é a mesma. Então, faça uma rampa de ritmo de prova. Erramos, começa um pouquinho devagar, passou 1 quilômetro, passou 2, e aí entra no ritmo que você tava, porque geralmente quando alguém erra, logo depois acerta uma pedra, fura um pneu, ou até mesmo um outro erro de navegação. Eu acho que essa é a principal dica para quem está começando. Eu penso, muito interessante o que você falou agora, né? Porque quem está começando está sempre com muito medo, né? Ela já entra com medo. Nossa, tem que mostrar serviço, meu sonho está aqui, é minha oportunidade. Cara, você tem que pensar assim, estou realizando meu sonho, entendeu? Então, o sonho é meu e eu vou ser o comandante desse meu sonho, né? Eu vou tentar virar uma chavinha aqui dentro da minha cabeça para que tudo dê certo. Eu, em 2021, eu era iniciante no cross country. Eu estou no meu 5º ano no cross country. Então, assim, em 2021 fui correr com o Hort lá, fomos vice-campeões gerais no TV, tinha 90 TVs participando, e eu era o meu primeiro sertões, assim, completo, sabe? Então, foi muito difícil para mim, né? O Hort era muito rápido, a gente sabia do grid que estava ali, mas o que eu quero dizer para os novatos é que aprenda não só a navegar, aprenda
tudo que puder aprender. Tudo, tudo, tudo. Porque isso vai fazer o seu diferencial hoje. Eu acho que só um ponto aí, eu concordo muito com o que o Kleber falou, que, cara, errou, cara, vai pra frente, pra trás. né? Tenta esquecer isso, porque concordo que só vai atrapalhar. Agora, acho que se puder dar uma dica, né? Por mais que na hora da especial da prova até terminar, você esquece, né? Vai pra frente, né? Eu sempre tive boas experiências, tanto na época quando eu fazia regularidade com meu pai ou com o próprio Giga, terminou, baixou a poeira, vai lá, né, se possível com o piloto e fala sobre os erros que aconteceram. Cara, a gente errou aqui. O que será que Muito bem aconteceu? colocado. A gente O vai que a gente on-board. pode fazer diferente? Porra, aqui a gente errou. Você podia ter falado assim, eu acho que ia ser mais fácil para mim, né? Ou, como vocês falaram, às vezes o jeito de falar, vai reto pela direita, em vez de vai reto. Porque às vezes vai reto, mas a tulipa não tá muito certo. Aí o cara fala, pô, mas é reto para esquerda ou reto para direita? Então, são alguns macetes que você só vai conseguir melhorar se você se sentar com o seu piloto e discutir os erros que vocês tiveram, tanto do navegador, quanto do piloto, quanto qualquer coisa que seja. Trocamos o pneu errado, demorou a mais. Cara, inúmeros erros vão acontecer. E a chance de vocês conseguirem evoluir para as próximas é depois, né? Não na hora. Não vai discutir o erro na hora que vai sair pau, né? Não, Tem história aí de piloto que largou o navegador no meio do deserto, aí, então não vai discutir o erro na hora, pessoal. Não, mas um outro ponto também é as onboards. Nós, eu, Marcos, né? Evoluímos muito a nossa performance através das onboards. Obviamente, vai revisitar um erro, acho que isso é importante, mas quando eu me ouvi a primeira vez navegando, eu olhei e falei, nossa, como eu falo muito. Tô falando, isso aqui nem precisava falar. E às vezes o navegador tem aquele prazer de falar aquele monte de informação. Vai ficar bonito no vídeo, né? Nossa, que legal, quanta coisa que eu tô falando. E no fim você tá segurando o piloto. Menos é mais. E assisti ali, me assistiu, eu falei, nossa, tira metade disso daqui. E de fato, se alguém assistir a minha onboard, a nossa onboard, vai ver que é calmo, silencioso, né? Aquela gritaria, tem muita dupla, que é uma gritaria danada. Então mantenha calma, dá pra navegar rápido e calmo. Os meus amigos falam que parece que eu tô no sofá de casa. Parece que eu tô conversando, assim, a minha tranquilidade. Você não tem medo, não? Você não grita, você não fala seguro? Cara, não tem necessidade. Não precisa. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele até mesmo com um piloto iniciante lá na Cup, eu não usava nada, gritaria, ele na maior calma. Porque o psicológico é tudo em qualquer esporte, igual você falou. O psicológico, se você entrar numa trilha, eu que pedalo também, e eu cair no início da trilha e ficar com aquele tombo na cabeça, eu vou cair de novo e não vou Perde confiança, cai confiança. Então você tem que ter confiança. Falar um pouco de pressão, né? Vou começar com você, que você atualmente é um navegador que navega no Mundial, no Sul-Africano, mas aqui no Brasil a principal prova ainda é os Sertões, né? Então, assim, a pressão de navegar nos Sertões é diferente de quando você vai estar lá na prova do Mundial, no Sul-Africano, e aí é a mesma pergunta para vocês dois também. Pro Marcelo, acho que menos, porque o Marcelo, ele vai, não sei se ele vai no intuito de passear, ou ele vai se surpreender na Classic e na modalidade produto, sabe, né? O rapaz tem estrela. Mas, ele tem estrela. Você é o Ronaldinho Gaúcho, para de jogar bola, mas exato, a magia do pelo ainda some, E o shape tá bom, né? Porque tem cara que para e fica... É isso aí. Mas, começando pelo Clebinho, é uma pressão diferente ou para você vai sentar no carro e é a mesma pressão de sempre? Pressão existe, elas são diferentes. Às vezes você tá ali no Mundial, correndo ao lado do Nasser, por exemplo. Tentar andar junto, buscar aquele ritmo, né? Muito carro rápido, né? Mas a pressão, eu tento deletar a pressão. É um foco. A pressão, se você entrar no carro e falar, não posso errar, tenho que ganhar, tenho que dar o resultado, tem muita coisa envolvida, você não vai navegar bem. Você tem que apagar isso, tirar isso da sua cabeça. Só olha pra frente. Eu brinco que quando dá o verde lá do reloginho, é como se eu colocasse o mute na TV. É deletar tudo que tá fora. E se concentra absolutamente naquilo que você tá falando. Não pensa na pressão, ela tá lá. Porque se você der ouvidos pra pressão, ela te consome ali. Você fica... Ela pesa no teu ombro. Então, eu tenho uma forma de administrar isso dessa forma. É deletando aquilo, esquecendo, não pensando nisso. Quando vem o pensamento, eu tiro. Então, Sertões, somos os atuais campeões, vamos defender o título. Pô, temos que ganhar novamente, tudo. Fica aquela
mental, né? Te correndo. Então eu procuro olhar para frente e deletar. É o que eu faço. É uma técnica que eu uso que funciona bem. Não sei como é que vocês lidam com isso. Mas aí você, então, que faz todo o Campeonato Brasileiro, né? Também corre. Baja não, né? Porque Baja... Não, Baja eu tô correndo com o Rafinha. Tá correndo também? 12 anos. Então, mas eu digo especificamente com o Rodrigo, né? Que vocês fazem todas as provas. Praticamente estão ganhando todas também. Como é que você chega nos Sertões aí? Você Cara, mais pressionado? os Sertões tem o peso dele, né? Isso não tem nem como discutir, né? Sertões é Sertões. É o sonho de todos nós brasileiros que começaram da mesma forma que a gente começou. Só que eu sou muito tranquilo. Acho que eu sou tranquilo até demais. O Japa lá da nossa equipe fica rindo de mim e fala, cara, não é possível. O cara tá liderando quando eu tô liderando a prova, né? Tá liderando a prova, falta 20 minutos pra ele largar e tá de bermuda e chinelo ainda. Porque, cara, o resultado eu vou dar. Mas deixa ser do meu jeito, sabe? Se eu ficar trocando de roupa uma hora antes, ficar naquela tensão, eu não vou dar resultado. O Matheus funciona dessa maneira. O que querem é resultado. O que eu quero é resultado. E se eu funciono dessa maneira, deixa ser dessa maneira. Tá funcionando, né? Então, assim, eu sou bem tranquilo, sabe? Eu não boto essa pressão. Claro, os Sertões têm um peso 10 vezes maior que as outras provas. Mas, por eles ter esse peso maior, eu tenho que tratar meu psicológico mais ainda para os Sertões. Então, eu sou bem tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Sonhei tanto por estar aqui, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Ô Marcelo, e você? Que estamos aí há menos de 30 dias agora para os Sertões. 29. Como é que você tá? 29? 29. O Clebinho já tá contando. Como é que você tá trabalhando isso na sua cabeça? Tá de boa? Tem pensado? Como é que vai ser? Como é que não vai? Eu tô super de boa, até porque a gente é azarão, né, Edgar? Então, qualquer resultado... Isso chama de estratégia. Mas é azarão. Já tá fazendo um jogo aqui. 18 anos sem correr a prova, eu nunca corri. Eu não preciso entregar nada, eu tô tranquilo. Porque vier lucro. Você tava perguntando de como tirar a pressão, você tá entendendo? Tá mostrando. Como é que é jogar pressão pro outro, né? Mas acho que foi um dos motivos que eu aceitei o convite do Quezão. Eu falei, Quezão, se for pra gente correr, sem pressão, velho. Tamo na boa, tamo indo lá pra... É lógico que a gente vai querer fazer nosso melhor, vai querer fazer uma boa prova, se tudo permitir, as circunstâncias também, a gente acredita que se tiver algum resultado bom, melhor ainda. Mas de novo, nada se compara à pressão que esses dois vão estar tendo que administrar, né, por conta de defender título, né, ter a condição de ganhar. Então, a gente está indo numa outra. Mas é engraçado essa história de pressão que vocês falaram também, porque acho que um ponto é o seguinte, isso você vai acostumando, né? Até no começo é muito diferente. Você pode usar a técnica que for, mas eu acho que a bagagem e o tempo e a roda, o tempo de prova, isso naturalmente você vai conseguir lidar um pouco melhor. E aí tem uma história engraçada. No primeiro ano que eu fui correr com o Giga, em 2003, imagina, eu era moleque de tudo, ele tinha me ligado, eu tinha 19 anos para aceitar o convite, né? E para nossa época era muito novo, para andar nesse grau de competitividade. Eu era o mais novo disparado, de todos os navegadores lá que estavam andando com aquele nível de competitividade. E no primeiro ano, cara, pode falar aqui, né? Me cagava na calça, cara. Toda a prova antes de largar, toda a prova, sem exceção, a gente parava antes da especial, né? Falta 10 minutos para largar. Eu saía do carro, ia atrás de uma árvore, vomitava de nervoso, vomitava, voltava pro carro, pro capacete, eu falei, velho, você é maluco, cara? Você tá vomitando? Eu falei, não, cara, tá tudo certo, vambora. E aí, ao longo do campeonato, ao longo do ano, mesmo a gente tendo bons resultados, cara, toda a prova, saía antes da largada, vomitava nos Sertões, saía antes da largada, vomitava. Cara, a e vomitada aí... dá sorte. Depois dos outros anos a gente conseguiu seguir sem passar mal, mas é um pouco do que eu falei. Acho que a bagagem vai ajudando, enfim. Mas para esse ano tá. Nossa, eu tinha muita dor de barriga antes da prova, meu Deus do céu. Faltava 10 minutos, minha barriga. Você sabe que eu me arrumo, eu ponho o macacão, tudo, 1 hora antes da prova, 1h30 antes da prova. Isso me tranquiliza. O contrário de você, né? De colocar a roupa 20 minutos antes, 1h30 eu já tô pronto. Aquilo me acalma. Não tenho mais nada para fazer, faço meu checklist, tô pronto. Os outros navegadores falam que se não me acordar, eu nem acordo. Tão tranquilo que eu tô. Sou o último a acordar dentro do motorhome, tão tranquilo que eu tô. Viu? Vamos aqui para uma parte que todo mundo, quando eu falei que ia fazer esse podcast aqui com navegadores, né? Então todo mundo quer saber do negócio dos perrengues, né?
das dificuldades, das histórias que viraram causos, né? Então eu queria saber de cada um de vocês, claro que pode ser mais uma, né? Qual que foi a maior dificuldade aí que vocês passaram juntos? Eu até gostaria que você falasse, que entra também no relacionamento lá de 2020, que eu tava lá em cima no avião e tava vendo lá, Você viu, quando né? vocês furaram o pneu. Não deixa de ser uma história, mas não deixa de ser um testemunho do relacionamento entre piloto, né? E navegador. E aí eu vou começar contigo. Vocês me contarem aqui Estou até arrepiado aqui. quais são Nossa, sério. alguns causos que vocês têm aí para contar que o povo sempre quer saber, gosta de saber. O Edgar mencionou em 2020, o último dia dos Sertões, a gente 2 ou 3 minutos liderando o rally e a última especial é difícil. E era difícil, que era areia, né? Exato, Era duna, e aí veio a chegada surpresa na de uma praia. navegação super complicada, entrando nos últimos 30, 40 quilômetros, acho que eram dunas, se eu não me engano. 3 minutos de vantagem sobre o Christian e o Beco, na época. E você larga, indo tudo bem, me fura o pneu. Falei, vou perder os Sertões aqui. Nesse pneu, não vou, não vamos. Antes de parar o carro, falei, eu e o Marcos, vai ser a melhor troca de pneu da nossa vida. Porque ia perder toda a vantagem. Né? E a gente não sabe se você está 30 segundos mais rápido ou se 30 segundos mais lento. Então largamos e tivemos a troca de pneu numa vila. Então foi tudo filmado, a gente tem filmado essa troca. Nós descemos do carro sem um falar com o outro. Ninguém falou com ninguém. Nós trocamos o pneu em 1 minuto e 10. Eu tenho isso no vídeo. Eu falei, não é possível, 1 minuto e 10. Tá lá, vou repostar agora, hein? Essa troca. E nós concluímos a prova e vencemos os Sertões. Foi o nosso primeiro Sertões. Mas aqui tá um mix de relacionamento, de pressão, tá? E você manter a calma né? É um erro, um problema. Mantenha a calma. Fizemos uma belíssima troca. E chegamos à frente e fomos campeões. Né? Foi o nosso primeiro título dos Sertões e essa história serve mais para deixar mais valiosa ainda, Nossa, né? Muito legal, tinha né? que ser difícil o primeiro, né? Tinha que ser assim, né? Eu troquei a Mocinec em 2022, que eu fui campeão com o Rodrigo, troquei 9 minutos a Mocinec do carro. Imagina. Troquei lá. Só para contextualizar para o pessoal, como é que é trocar uma homocinética, né? Para quem não entende até. O que é a homocinética, peça do carro, onde ela fica. A homocinética, ela fica ali embaixo da suspensão, na roda, é o que faz tracionar. Ela vai dentro do cardan ali, que faz funcionar o carro. E a gente troca ela inteira, né? A barra inteira. Porque dos carros, a pessoa troca só a ponta dela ali, a gente troca tudo. Só que era um abastecimento e tinha 11 minutos de abastecimento. Falei, cara, dá pra trocar. O Rodrigo não vai dar tempo. Falei, cara, 11 minutos dá. Aí foi o que eu falei, né? Eu fiquei 2 dias na oficina deles antes de começar na equipe. E eu troquei o Mocinec umas 30 vezes num dia pra poder aprender. Aí deu certo, sabe? Foi o ano também que eu fui campeão, né? Podia não ter trocado e forçado as traseiras e quebrado as traseiras. Então, isso aí que eu falo com a galera novata. Aprenda o máximo. É isso aí. E E o perrengue, você- Marcelinho. Perrengue? Perrengue. Perrengue? Perrengue. Susto, perrengue, né? Nossa, Acho que vou contar 2 aí, se puder. Acho que uma é bacana aí para mostrar como o rally, de forma geral, evoluiu daquela época para hoje, né? A gente estava correndo um Rota Sul, 2003, eu acho. Foi a primeira prova que ia ter, fora os Sertões aí, de duna e tal, e naquela época ninguém tinha experiência em duna aqui. Tirando o Hamburgo, talvez, aí o resto não sabia de Ninguém nada. sabia nada. O Guia não sabia nada de duna, eu não sabia nada de duna, ninguém sabia nada de duna. E na época a gente teve a ideia brilhante, né? Você vê, pô, a equipe oficial da Mitsubishi, mas tudo bem, na época era o que a gente entendeu que, É o que tinha pro momento. funcionaria bem, né? Para se atolasse o carro, né? Porque hoje o pessoal desatola carro em menos de 1 minuto, macaco Exato. hidráulico, ou mesmo que fosse na mão, ou qualquer outra forma aí. Falou, não, o melhor jeito de desatolar carro, se atolar na areia,
é a gente levar uma âncora de barco, levar o guincho, né? E aí, qualquer coisa, se atolar, você sai, o navegador cata, ele vai catar a âncora, né? Enfia a âncora em algum lugar na areia, cata o guincho, prende, e aí vai lá com o guincho, imagina. Imagine o peso do carro, né? É uma outra época. E o peso da âncora. E outra, eu já era magrelo, já era pequeno e tal, a gente atolou. Depois de uma duna a gente parou, atolou. Cara, aí desceu lá e desceu com a âncora. Só que aí o mais engraçado, o Giga olhando pra trás no retrovisor, e de repente ele viu uma hora que baixou a pressão, porque imagina, se catando uma âncora, macacão, capacete, sol do caramba, velho. Aí, bicho, com a âncora lá, puta que não sei o que lá. Cara, eu quase apaguei, quase desmaiei. O Giga, caralho, velho. Eu falei, calma, velho, só recompor aqui. Aí pus a porra da âncora. Aí, cara, não ia dar certo. A nossa sorte. Alguém te puxou? Lá atrás. Não, foi mais eficiente. Eu tava atrás do carro, de repente comecei a ouvir um barulho de uma Pajero Evo, porque puta barulho, né? Pé, vindo de trás da duna. Só que eu vi que tava muito perto o barulho, mas muito perto o barulho. Falei, caralho, esse cara vai pular, vai bater aqui na gente. Eu saí de perto do Tedesco voou com aquela Pajero Evo vermelhinha lá, ele plantou em cima da caçamba da nossa Evo, aí acabou empurrando. Aí ele empurrou, tirou, obrigado, Tedesco, vambora, então vambora. Trocaram de lugar. Que pariu. Então era uma sucessão de pequenas dunetas, né? Todo mundo ficou atolado ali. Ali era um negócio. Foi horroroso. E o outro que foi, acho que o maior susto foi que até hoje tem registro, tá no YouTube lá, que foi nos Sertões de 2004. Eu vou pedir aqui depois pro editor, para ele, nós temos essa imagem aí, se puder fazer o corte e colocar. Na passagem da ponte, né? O primeiro carro, né? Vocês eram o primeiro carro. Eu não sei quantas vezes eu vi essa imagem. Eu também. Não, ali apareceu no Jornal Nacional, né? Aí eu não sei aparece. quantas vezes quando eu vi que lá, eu desisti de ser navegador quando era moleque. Falei, um navegador não dá pra mim não passar por um susto desse. Mas a história foi que a gente tava num retão, aí tinha uma ponte, 3 curecas, e naquela época era aquilo lá. Você começa a ver meio no visual 3 curecas, se der pra emendar, emenda, né? Vai meio no visual e tal. Só que antes da ponte não dava para perceber que tinha uma saliênciazinha, tinha uma como se fosse uma lombadinha antes da ponte. Dava um kickback, né? E do jeito que foi, cara, o carro voou, acho que metade da ponte para frente. Mas quando voou, assim, dava para ver assim, né? Porra. Eu falei, cara, venteou já foi loucura. Não. E aí foi engraçado, porque, cara, aí de novo você vê aí que tem um pouco de sorte com talento, porque o Giga deu uma aprumadinha assim, caiu acelerando, que foi o suficiente para tracionar e o carro ir embora. E logo atrás veio o Clever. E aí o Clever na mesma imagem, mesma ponte, você vê que só que quando tá no alto, aí você vê a luz de freio acendendo. E aí, de novo, não vou nem entrar no mérito, né, né, porque quem que não teria talvez tido aquela reação? Mas foi o suficiente para ele sair capotando aí, levando o poste lá, tudo. Loucura. E foi engraçado que você falou que saiu no Jornal Nacional, porque aí aquela noite saiu no Jornal Nacional, e aí minha mãe, que tinha acabado de liberar eu voltar pro cross country, correr cross country e tal, ligou para mim e falou assim, Marcelo, acabei de ver vocês voando lá, acabei de ver o cara lá destruindo lá, quase levou a casa no peito e tal. Falei, então amanhã você não vai mais largar. Falei, mãe, a gente tá liderando. Ela falou, não, você não vai correr amanhã. Aí de novo meu pai segurou o rojão lá e conseguiram liderar. Cometemos um pequeno erro aqui, né? Eu acho que no início, principalmente para quem não conhece de navegação e não conhece do rally, ele acabou de falar e a gente vai falando aqui que são as curecas, né? Que são os perigos. Então, só para você que está aí nos vendo em casa, nós temos hoje 3 exclamações que aparecem na planilha, né? Uma que a gente chama de... Hoje a gente fala de perigo 1, mas também chama de cureca, que é um nome que a gente deu aí, um apelido. Então, quando tem uma exclamação, uma cureca, simplesmente porque tem um buraco para você ver e passa por cima, principalmente os UTVs, né? E quando são 2 curecas, então aí você já tem que dar já vim olhando de longe, dar uma tirada de pé e dar uma olhada e passa, né? E aí tem um problema comigo mesmo hoje como organizador, é que muitos no 2 curecas não estão tirando mais o pé. Exato. E aí começa a dar os BOs. Começa a acreditar demais, né? E o 3 curecas realmente é um perigo que a gente pode falar, não vou falar que é um perigo mortal, mas realmente você tem que meio respeitar que diminuir muito, bem a velocidade e dar uma olhada, principalmente se for uma passagem em ponte e tal. Então tem uns que você, como o Mazeta já falou aqui, você consegue ver de longe, então você
sabendo ali como é a sua estrutura do carro e tudo mais, você consegue passar até numa certa velocidade. Em outros, de fato, você tem que diminuir a velocidade e passar por esse O 3 obstáculo. Corecos que eu mais tenho medo de point. Pode ser os vídeos deles aí. E só complementando, diga para quem não sabe, além desses níveis de perigo, a nossa planilha, o nosso roadbook, ele tem uma série de códigos, símbolos que evitam o organizador de escrever o que ele está querendo dizer. Então, um exemplo prático, uma lombada, ao invés de ele escrever lombada, tem um desenho da lombada. Tem Isso. alguns símbolos para sair da pista, mantenha-se pela direita, sinuoso. Então, se ele escrever isso, você ali com o roadbook ou de papel ou digital, o carro está chacoalhando, é difícil você ler. Então, o lexicon, né, essa lista de símbolos, ela é mundial, né, e padronizada e é utilizada em todos os roadbooks aí para todos os navegadores. Isso aí. Ótima explicação. Bom, infelizmente, né? Nossa, o tempo passa rápido e a Não é gente aqui, possível. o nosso podcast é de apenas 1 hora, então nós vamos começar a fazer o encerramento. Tá bom. Então eu gostaria de que cada um de vocês aí fizesse uma consideração final e também deixasse uma pergunta que o que vocês mais gostam, né? Em ser navegador, em navegar, né? E o que fica para vocês de ser navegador? Vocês se viriam em outra condição, em outro esporte? Eu deixo essa pergunta para vocês aí. O que é ser navegador para vocês? Muita gente me pergunta, né? Você não tem vontade de pilotar, não? Eu acho que... falar isso também. Eu acho que eu seria um piloto mediano, sabe? Gosto, acho muito legal. Só que eu acho que navegação para mim é meu dom, sabe? Eu tenho um dom de ser navegador. Eu não estudo pra caramba pra ser navegador. Parece que é meio que dom. Então, se eu posso viver esse sonho de estar no rally, né, como navegador, e tá dando resultado, já supre essa necessidade de ser piloto, igual todo mundo acha que deve ser muito legal ser piloto. Com certeza tem uma prova que fala, nossa, queria ser piloto nessa prova. Mas eu não seria, eu seria só mais um piloto, sabe? Navegador, eu tô incomodando a galera, então... E eu tô em eterna evolução, né? Não cheguei no ponto que eu quero ainda, como navegador, mas é isso, ele me dá esse prazer. Eu brinco, se eu tivesse um cheque em branco, todo o dinheiro do mundo, eu ia chamar o Marcos para pilotar o carro e eu continuar sendo navegador, porque navegar para mim é um prazer muito grande. Eu lembro aqui da primeira lombada, da primeira especial, e ali eu olhei e falei, nossa, isso aqui é legal demais. E foi ficando cada vez mais legal, cada vez mais completo. Não é só a direção, a gente falou bastante disso aqui. Então a navegação para mim é uma paixão, enfim, é o que eu gosto de fazer. Eu acredito que eu faço bem feito também. E estamos seguindo, né? Acho que é isso. E aí, Marcelo? Cara, eu acho assim, para mim, navegação, e vai evoluindo, né? Vai mudando, mas assim, hoje, principalmente para quem pensa em começar também, eu acho assim, quem gosta de automobilismo, quem gosta de velocidade, é uma baita oportunidade de você ter experiências que é muito difícil de ter, né? De novo, às vezes você tem que ser um piloto para poder ter algum tipo de experiência, acesso a coisas de alta velocidade, né? Aventura, esse tipo de coisa, e a navegação te proporciona isso. A questão do desafio também é uma coisa que para mim é uma paixão, né? Então a questão do desafio que a navegação acaba impondo, né? Tá numa constante fase de evolução, como a gente falou, errou, vamos entender onde que pode melhorar. Então, de novo, acho que como qualquer esporte, qualquer profissão, né? Mas, de novo, eu achei na navegação, quando eu estava fazendo, acho que uma forma aí da gente conseguir estar evoluindo nesse sentido. E para mim, particularmente, quando você fala em provas longas e provas maiores, eu tenho um prazer adicional aí. Eu acho que essa questão do sertões, muitos dias, né? E tudo que envolve, e a questão de ser uma prova de longa distância de maratona e ter que lidar com diversos desafios, né? E momentos bons e momentos ruins aí, para mim, essa questão da aventura que um Sertões proporciona, eu acho que particularmente aí dá uma pitada extra. Então, para mim é muito bom poder estar voltando. Só abrindo um parênteses aqui, que eu gosto toda vez que eu dou entrevista, eu acho que vocês vão concordar comigo.
todo mundo fala do piloto e do navegador, mas esquece muito do coletivo também. Se o piloto e o navegador estão andando na ponta, é que aí por trás disso tudo são grandes mecânicos Bem que colocado, passam mas é isso a madrugada inteira arrumando nossos carros. Aqui meu agradecimento a todos os mecânicos, todas as equipes. Esses caras são uns monstros. Até quem faz nosso almoço, quem arruma nossa cama, quem lava nossas roupas ali. E Porque começa muito antes da prova. É isso né? aí, porque a Quase gente vê muito ali, antes. né, cara? Vê o piloto e o navegador, todo mundo, nossa, os caras são fera. Por trás disso aí tem um pilar que é essencial. Eu acho que Rodrigo e Matheus não existe sem o que está por trás disso tudo aí. Isso aí. E agradecer também, né, todas as pessoas que fazem o rally acontecer, né? Se não fosse por vocês, a gente não tava praticando esporte que tanto amamos. Não, sem dúvida, parecem assim um pouco piegas, né? Falar, o time e tal, mas realmente é o time. É verdade, porque é isso aí. se o cara deixar o parafusinho ali mal apertado, isso aí. lá no quilômetro 80 ele Primeira vai... coisa que eu faço ele quando eu vai chego aparecer. na cidade onde eu vai começar o rally, eu passo e cumprimento os mecânicos. Primeira coisa. É isso aí. Todos os meus mecânicos viraram meus amigos. E eles vibram com a vitória. Então, tirar o chapéu pra essa galera, parabenizar todos eles, porque não adianta, né? Quem é o Clebinho, quem é o Mazei, quem é o Marcelinho, sem essa galera por trás. Sem dúvida. Bom, eu poderia... Você quer fazer uma... Não, eu Faz ia uma falar da consideração. evolução do esporte, né? E ver de 2003 para cá quanto a gente evoluiu. Estou correndo aí as provas fora. Hoje a gente tem um sistema de ultrapassagem maravilhoso aí que tem se desenvolvendo, que nos ajuda demais para ultrapassar os carros, o nível técnico das provas. Ou seja, é um prazer muito grande sair do país, encontrar as pessoas e eles perguntarem sobre o nosso rally com reconhecimento. Pô, como é que é a prova? A gente acompanha, eles vêm. Então, ou seja, nós brasileiros fazemos um excelente trabalho para o esporte, evoluímos muito e hoje posso dizer que a organização que nós temos aqui não deve absolutamente nada para um Dakar, que é uma referência aí para todos, né? E parabenizar a Dunas aí pelo nível de prova Sensacional. Maravilhoso, tá? Acho que é isso. Obrigado. Mas eu poderia aqui encerrar, pessoal, falando, né, fazendo um resumo, falando do papel do navegador, que é técnica, leitura, a confiança que ele tem, a gestão pessoal, né? Mas eu acho que ao longo de todo aqui o bate-papo foi bem resumido e vocês falaram muito bem aqui no final. Então eu só tenho que agradecer a presença de vocês três. Sei que é muito difícil vocês estarem aqui, tirar o tempo de vocês, o tempo de todos nós é muito corrido, né? Afinal, a gente tem uma vida por trás do esporte também, não só o esporte. Então eu agradeço a presença de vocês três. E o próximo tópico nosso vai ser, de fato, os Sertões. Então nós esperamos vocês aí. Temos menos de 30 dias para essa grande prova, uma prova que vai ser muito desafiadora. Os navegadores estão aqui e depois não vão dizer que eu não menti, né? E a gente espera vocês lá. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso podcast. Um grande abraço a todos. Força! Boa.